eu me chamo Tony e sou morador do bairro do Neblon, no estado do Rio de Janeiro. Sou filho de um norte-americano com uma brasileira e o que eu vou relatar para vocês hoje foi uma experiência muito assustadora que ocorreu no mês de novembro do ano passado. Isso ocorreu no país dos Estados Unidos. Foi quando eu estava visitando meu pai, no estado de Oklahoma, na cidade de Oklahoma City, onde mora meu pai. Pois sempre, quando ia visitar meu pai, eu sempre encontrava amigos que eu tinha feito naquela cidade e fazíamos festa até o amanhecer. E esses amigos sempre me convidavam para ir até o estado do Kansas, pois havia 2 anciões que moravam num rancho bem retirado e diziam os amigos que esses 2 anciões escondiam uma grande riqueza, sendo de muitas barras de ouro. Mas a intenção dos meus amigos me convidando era para roubar aquela grande riqueza, aquelas barras de ouro que possuía aquele casal de anciões. Então, ao visitar meu pai o ano passado, no mês de novembro, eu reencontrei meus amigos e novamente eles me convidaram para ir até o estado do Kansas, naquele pequeno e retirado rancho. Pois eu aceitei. Eu decidi ir com eles para tentar roubar aquela grande riqueza. Mas a distância que tínhamos que percorrer, viajando de carro, de Oklahoma ao Kansas, era aproximadamente de 564 quilômetros, ou seja, 5 horas de viagem. Então a gente planejou de ir naquela sexta-feira, ao final da tarde, para chegar à noite, para executar aquele plano que tínhamos em mente. E passando alguns dias com meu pai, eu e meus amigos tínhamos planejado de ir numa sexta-feira, ao final da tarde. Então, quando era por volta de 18 horas da tarde, com o carro de um amigo, comecemos a seguir rumo à viagem, rumo ao estado do Kansas. Viajando algum tempo, a noite já tinha chegado. E naquela noite estava muito linda. Havia uma grande lua naquele céu todo estrelado. Após viajar algumas horas naquela linda noite, cheguemos ao tal rancho, que ficava bem retirado e isolado de tudo. A alguns metros do rancho, a gente estacionou o carro e descemos. Estávamos entre 5 rapazes. E naquele momento, fomos se aproximando e arrombemos a porta daquela casa e entremos. Pois aquele casal de anciões começaram a gritar desesperado. Logo fomos até o quarto deles e rendemos aquele casal de anciões. E comecemos a amarrar eles perto da cama. E logo um dos amigos, muito agitado e também ansioso, começou a gritar, impressionando aquele casal de ancião, perguntando onde estava escondido as barras de ouro. E naquele momento, um daqueles rapazes, meus amigos, começaram a dar risada. E aquele senhor ancião falava: "Você não sabe, mas tem algo muito valioso, além desses ouros que possuímos, que vocês vieram nos roubar. Saia daqui quanto é tempo." Então, naquele momento, um dos rapazes perguntou: "O que é de tão precioso além desses ouros que vocês possuem?" Aquele ancião olhou para o rapaz e falou: "O que é tão precioso além desses ouros é a vida de vocês. Saiam daqui quanto é tempo." E os rapazes continuavam a dar risada. Foi quando aquele ancião e sua esposa anciã começaram a gritar. Estando amarrados, eles gritavam. Nós estávamos observando ali.
Os dois começaram a se retorcer. Logo, o corpo deles começou a mudar. A gente ficou observando o que será aquilo que estava acontecendo, pois aquele senhor e aquela senhora começaram a tomar uma forma estranha, como se estivesse crescendo, como se estivesse criando um tamanho de um porte bem elevado. A gente ficou meio assustado, mas continuamos a olhar ali. Foi quando, naquele momento, os dois começaram a criar pelagem sobre o seu corpo inteiro e começaram a continuar a se retorcer. Estavam com a cabeça abaixada e gritavam. Parecia que gritavam de dor. Foi quando, naquele momento, aquele ancião e aquela senhora anciã levantaram a cabeça para cima e a gente pôde ver. Os dois estavam com uma aparência horrível. Os olhos deles estavam brilhando, mas era uma cor estranha, tipo uma cor amarela com vermelho misturado, que reluzia olhando em nossa direção, pois quando abriram a boca estavam com enormes presas. Naquele momento todos os rapazes saíram correndo de dentro daquela casa, e eu também. Foi quando comecemos a escutar o uivo. Era um uivo de lobos, e percebemos que vinha duas criaturas correndo atrás da gente. A gente, correndo algum tempo em direção ao carro, um dos rapazes foi atacado. Então olhamos para trás e aquele rapaz estava sendo devorado pelas duas criaturas que estavam ali. Faltando alguns metros, continuávamos a correr. Uma das criaturas veio e seguiu atrás da gente e conseguiu atacar o outro rapaz que estava atrás. E foi na mesma situação e começou a devorar ele ali mesmo. A gente conseguiu chegar ao tempo ao carro. Estávamos entre três e logo fomos saindo daquele lugar que era bem retirado. Andando com o carro rapidamente, vinha aquelas duas criaturas atrás da gente e corriam numa velocidade incrível. A gente, em alta velocidade e desesperado, aquelas duas criaturas estavam mais ou menos uns 50 metros de distância da gente. Era algo incrível, ao mesmo tempo assustador. Eram duas criaturas, semelhantes a ser humano e semelhantes a lobos. Depois de algum tempo, chegamos numa parte da estrada que tinha mais iluminação, e aquelas duas criaturas pararam e ficaram bem no meio da estrada, observando a gente indo embora. E naquela noite, depois de algumas horas, cheguemos até o estado de Oklahoma e logo eu fui contando a história para o meu pai, que acionou a polícia lá de Oklahoma. E a polícia de Oklahoma acionou a polícia do Kansas, fazendo o pedido para que fosse visitar o rancho, procurar esses dois rapazes que tinham ficado para trás. E após ter passado algumas horas, naquela noite mesmo, logo a polícia do Kansas entrou em contato com a polícia de Oklahoma. E eles estavam informando que acharam dois corpos de dois rapazes, próximo a esse tal rancho que ficava bem retirado, pois os corpos estavam irreconhecíveis, estavam dilacerados. A polícia do Kansas deduziu que deveria ser um animal selvagem que rondava por ali naquela noite, mas nada estava provado. Mas mesmo que meu pai falasse a história verdadeira que os rapazes tinham falado para ele, ninguém iria acreditar que dois anciões se transformavam em dois monstros. E foi lamentável perder dois amigos, sendo de uma forma trágica, uma forma horrível, sendo devorado por dois lobisomens. E mesmo que vocês aqui no Brasil não acreditam, a besta fera existe. E ela está por toda parte. Eu e os rapazes que moram em Oklahoma somos a prova viva que lobisomens existem. E esse foi o meu relato.